tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Muitas pessoas passando, pelas mais variadas necessidades, enfermidade física, procuram a casa espírita para receber esse socorro do alto e, quem sabe, curar-se. São muitos os enfermos do corpo que procuram essa assistência dos médicos espirituais que trabalham nestas casas. Mas aí, muitos frustram-se porque passam por determinados tratamentos e não alcançam a cura desejada. Então, dentro desse quadro de frustração, por vezes fazem colocações equivocadas. Ah, aquela casa não é boa, porque eu fui lá fazer tratamento, não melhorei em nada. Eu fui buscar um amparo para determinada situação e as coisas parecem que ficam mais difíceis. Isso é um olhar míope sobre a situação. Nós precisamos entender um pouquinho do mecanismo de como age o tratamento espiritual, de que formas que nós somos assistidos. E tudo começa quando você vai a uma casa espírita, trazendo a sua dificuldade, e você vai passar por uma triagem, o atendimento fraterno, seja qual for o nome, a orientação, onde você vai expor para aquela pessoa que está te ouvindo o que está passando-se contigo. O que está ocorrendo, o que você vem buscar. Então, para que ela possa, dentro disso, ajuizar uma situação para te encaminhar para um devido tratamento. Mas o que às vezes você não percebe é que enquanto você está falando com aquela pessoa que te atende, naquele local, às vezes existe 1, 2, 3 espíritos que estão te ouvindo. Espíritos trabalhadores de Jesus que estão simplesmente ouvindo as tuas colocações e anotando. Por vezes, eles adentram o teu campo mental para certificar-se de mais detalhes. Mas todos os que passam são aí devidamente ouvidos por esses espíritos, catalogados, cada um que passou tem o seu histórico que a espiritualidade aí transmite, registra. Enfermidades ou outras aflições, outros tipos de problema, muito bem. E aí você é dirigido para um tratamento que começa a determinado dia. E quando você vai a esse tratamento, quando o plano espiritual vem para atender aquelas pessoas que passaram por aquela triagem, eles não vêm de uma forma aleatória. Não é de qualquer jeito. Não vem simplesmente na hora para nos auxiliar, mas trazem o nosso currículo espiritual. Por quê? Porque entre a tua entrevista e o dia do seu tratamento, aqueles espíritos já foram buscar mais dados sobre você. Foram na colônia espírita ou vão na colônia espírita da onde você procede. Porque todos nós
chegamos aqui vindos de uma colônia espiritual. E para eles é muito fácil identificar a nossa colônia. Então eles vão até a colônia de onde somos egressos. E lá tem toda a sua ficha. Tem todas as suas anotações. Tudo das suas reencarnações. E se não bastasse isso, existem filmagens, porque tudo que nós fazemos, como esse momento, por exemplo, está sendo filmado pelo plano espiritual. Mas de que forma? O éter cósmico, ele automaticamente, ele grava tudo o que está acontecendo. Então nós temos registro no plano espiritual, não só escrito, como filmado. Não temos como escapar. E isso é tão interessante que muitos relatos espirituais de espíritos que voltaram à espiritualidade inconformados com a doença que tiveram quando encarnados, os que o levou a desencarnar. E muitas vezes chegam assim revoltados porque falaram que tinham sido boas pessoas durante o mundo, que não compreendiam aquela situação. E aos poucos eles vão mostrando até as gravações das ações daquela pessoa. E olha que muitos desencarnados que querem saber as vidas passadas, não têm de imediato essa autorização, porque é preciso preparo para tudo. É preciso que nós estejamos no mundo espiritual preparados para saber do nosso passado, porque às vezes isso vai nos chocar muito. Havia algumas entidades desencarnadas que queriam saber, um casal que queria saber a vida passada deles, e o responsável por aquele departamento disse: olha, mostre o livro deles, mas só até a página 50. Da página 50 para frente, não. Não estão preparados. Então o plano espiritual se certifica e tem consciência do que aquela nossa enfermidade procede. Nós sabemos que a grande maioria das nossas doenças, elas são frutos dos nossos pensamentos, das nossas ações equivocados, mas também são frutos de nossas ações passadas, das nossas atitudes passadas, onde nós prejudicamos muito outras pessoas. Então, às vezes, nós precisamos de determinada dificuldade para que nós possamos curar esse nosso espírito. Nós, infelizmente, estamos entendendo ainda, atendendo ao apelo da dor. A dor ainda é mal compreendida, como diz a espiritualidade. A dor, ela tem o objetivo de nos despertar, de reeducar o nosso espírito, de nos colocar no caminho certo. Então os espíritos aí identificam que você praticou determinadas ações que geraram essa enfermidade, porque nada passa desapercebido pela justiça divina. Então aquela enfermidade, ela é devida àquela situação que você praticou. E nós sabemos que todo este universo é sustentado por leis. E dentro dessas leis, temos as leis da causa e efeito, ação e reação.
tudo aquilo que fazemos e que pensamos também, registra-se em nós, na nossa consciência, e vai nos cobrar aquilo. Se for coisas boas, seremos beneficiados muito. Mas se não forem coisas boas, teremos que arcar com as responsabilidades. Porque esses nossos erros, essas nossas infrações às leis de Deus, alojadas na nossa consciência, nós não conseguimos progredir. É um peso à nossa consciência. E no mundo espiritual, conscientes disso, nós muitas vezes pedimos determinadas enfermidades para aliviar aquela consciência, para que nós possamos nos curar daquelas infrações que nós cometemos. Então nós estamos na busca de um tratamento, porque muitas doenças que nós passamos foram pedidas por nós mesmos. Aí o plano espiritual identifica que aquela sua enfermidade está relacionada a uma ação. Que aquilo é o efeito. Como curar o enfermo se ele está sendo medicado? Como vai curar aquela pessoa se aquilo que ela está passando é o que ela precisa passar naquele momento? Se aquela doença é o remédio que está curando aquele espírito. Porque nós temos o hábito equivocado de pensar nas coisas do âmbito material. Mas nós temos que pensar como espíritos que nós somos. Porque quando nós vemos a dificuldade pelo ângulo material, realmente é difícil. A dor é mais doída. A gente não se conforma. Mas quando eu começo a ver as minhas dificuldades pelo âmbito espiritual, aí eu vou entender que aquilo faz parte de um aprendizado que eu preciso passar. Porque a Terra, o mundo físico, é um grande hospital. E a reencarnação é o maior tratamento de cura para o nosso espírito. Porque todos nós chegamos aqui enfermos. Todos nós. Trazemos, não digo enfermidade física, mas trazemos enfermidades da alma. Nós trazemos adquiridos de outras vidas, mágoas, raivas, ódios, desejo de vinganças, arrogância, prepotência. Temos trazido isso de há muito. Então a reencarnação é um tratamento para que nós possamos nos despojar destas situações. E esses tratamentos, muitas vezes, têm o remédio amargo de acordo com as nossas infrações, com as nossas dificuldades perante as leis de Deus. Então o plano espiritual vai ver que aquela tua enfermidade é o efeito. Não pode, porque nem os médicos espirituais, eles têm permissão para curar tudo. Tudo está dentro de uma planificação espiritual. Tudo está dentro de uma permissão de Deus. Então um médico espiritual não vai poder te curar se aquela dificuldade faz parte de uma infração das leis de Deus. Então você precisa aprender. Então o que eles vão fazer contigo? Claro que vão te dar um auxílio, vão te dar um fortalecimento, vão te dar o amparo necessário, vão te trazer determinados recursos de medicação, mas não podem, por vezes, te curar. Não vão tirar o remédio do paciente. Então, às vezes, as pessoas, frustram-se por não terem sido atendidas naquela necessidade, mas é o que ocorre. As pessoas às vezes falam, mas por que eu estou passando por isso? O que foi que eu fiz a Deus para passar o que eu estou passando?
Você não fez nada a Deus. O que foi que eu fiz a mim mesmo para passar o que eu estou passando? Deus não vai nos punir, não vai nos cobrar. Nós temos sim um tribunal que vai nos cobrar severamente na vida espiritual. Nossa consciência. É como diz André Luiz, nós chegamos ao mundo espiritual e vamos face a face com a nossa consciência. E essa nossa consciência que vai dar as diretrizes para a nossa cura. E Deus vai dar o mecanismo adequado. Então, a espiritualidade procura nos ajudar das mais variadas formas, mas ainda a cura é muito prematura. Outras aflições, outras dificuldades que nós passamos, dependem também, muitas vezes, de um esforço maior. Dr. Bezerra fala assim, todos querem a cura, mas nem todos estão dispostos a se curarem. Nós queremos a cura de muitas coisas, mas nós nos agarramos fortemente naquilo que nos enferma. Nós não nos libertamos daquilo que nos enferma. Principalmente as falhas gravíssimas no campo moral, nas infrações à lei de Deus. O próprio André Luiz, ele narra uma situação que ele vem ao mundo físico, acompanhando os mentores espirituais, numa casa espírita, onde havia um tratamento de cura. Então André Luiz observava, catalogava, até para trazer depois nas suas obras. Então ele viu as pessoas sentadas na cadeira para receber o tratamento, e havia uma senhora que estava isolada do grupo vibratoriamente. Então passava como que um cordão magnético perante as pessoas, mas quando chegava naquela mulher, ele subia, contornava aquela mulher e continuava em linha reta. Só ela envolta como se estivesse isolada. E aquilo chamou a atenção de André Luiz. Falou, que negócio é esse, né? E ele pergunta para um dos mentores o que estava ocorrendo. Eles dizem, olha André, nós trabalhamos com 7 tratamentos. Vou lhe explicar. Essa senhora chegou nesta casa espírita trazendo determinada enfermidade. Antes de passar pelos passes, pelo tratamento, ela ouviu as lições do Evangelho. O Evangelho foi trazido a todos. Ela passou pelo tratamento, foi dito que era necessário nós mudarmos de conduta, enfim, policiarmos-nos, buscarmos forças da oração. Ela recebia o tratamento, mas quando ela saía na rua, no contato com seus familiares, com os vizinhos, com as pessoas, ela tinha um comportamento totalmente diferente. Ela agredia, ela feria, ela trazia maledicências. Então, assim, prejudicava muitas pessoas pelo falar, pelas condutas, e novamente voltava para o tratamento espiritual, porque a sua enfermidade, ela ia e voltava, passava por tratamento, ela recebia o auxílio da espiritualidade, ela ia embora e perseverava nas mesmas coisas sempre. Ela era muito boa dentro da casa espírita, mas fora era um terror. E assim ela passou por alguns tratamentos, quando chegou um momento que o plano espiritual falou, basta.
nós vamos apenas, ele disse ao André, como hoje, dar um suporte de um fortalecimento a essa pessoa. Mas ela, em todo esse tempo, ela recebeu as orientações do Evangelho, elementos que iam transformar a sua conduta. Ela não aceitou intimamente nenhuma daquilo e perseverou nos mesmos erros. André, disse o Espírito, nós temos tantos enfermos nos aguardando, nós temos tantas pessoas esperando o nosso concurso, que nós não temos tempo de brincar para aquele que não quer se curar. Nós temos outras ocupações, nosso tempo é precioso. O dia que ela compreender que ela precisa modificar-se nas suas condutas, o seu pensamento, o seu sentimento, a sua relação com as outras pessoas. E quando dentro desta compreensão ela começar a ter atitudes renovadas, nós iremos curá-la. Mas não é o momento, porque não adianta, porque enquanto ela persevera isso, a doença permanece no espírito, sendo constantemente drenada para o físico. Não podemos perder tempo. Então existem inúmeras situações onde o plano espiritual eles têm restrições de poder curar. Agora, nós não sabemos quando terminam essas nossas provas. Às vezes nós estamos dentro de uma enfermidade devido a um problema que nós fizemos, mas aquilo tem um tempo para terminar. Você vem buscar um tratamento hoje, provavelmente aquela situação está sendo liberada para você hoje, porque você já melhorou. Né? Então, todas essas expiações, provações, ela tem um tempo. Então, claro, a gente não pode desanimar. Tem que buscar o tratamento, sim. Mas tendo esta consciência que se nós não tivermos o resultado imediato, algo está sendo feito a nosso favor de uma forma que nós desconhecemos. Eu sempre disse aqui e sempre repito que o Dr. Bezerra e outros espíritos sempre disseram que o melhor tratamento de ponta do mundo de medicina é o Evangelho. E houve uma reunião no plano espiritual de psiquiatras desencarnados. E Dr. Bezerra participou também desta reunião. E eles diziam que há uma projeção no seguinte, porque todas as nossas infrações são gravadas nos genes espirituais. Então, quando eu cometi algo assim, algo assado, está gravado nos nossos genes. Então, quando aquele corpo espiritual estiver formando o corpo físico, esses genes espirituais, com as suas situações, serão transferidas aos genes do corpo físico. Então, algumas pessoas terão uma enfermidade desde o berço. Outras vão adquirir em determinado momento da vida. E eles chegaram a uma conclusão, que o estudo desses genes, mais para frente, quando a pessoa enferma, mais para frente vier buscar auxílio médico para alguma dificuldade, será feito um mapeamento dos genes espirituais, onde estão impressas os porquês. E dizem esses espíritos que, desde cedo, se começar a educar a criança pela lição
pelo remédio do Evangelho, esses genes que já estão no físico, para determinado momento aflorar como enfermidade, serão corrigidos. Claro que a pessoa passará por algum tipo de provação, mas às vezes não como aquilo que estava até programado, porque ela alcançou um mérito de uma mudança, de uma nova conduta. Então aqueles genes são transformados para condições mais salutares. Então, às vezes, uma doença que podia ser muito difícil, passará por uma enfermidade breve, curta, sem complicações nenhuma. Mas eles são enfáticos, dizendo, mas sem a lição do Evangelho, sem essa lição que influencia os nossos genes espirituais e no corpo físico, não haverá cura. Ou seja, terá que viver aquilo que está programado nesses genes. Então a gente vai vendo, né? O próprio plano espiritual tem as dificuldades para nos socorrer. Não é simplesmente a gente estar enfermo, chegar a uma casa espírita, receber um passe, o plano espiritual ajuda e você sai andando. Senão não precisaria de médicos, de hospitais. Bastava ir na casa espírita e fazia o tratamento. Na casa espírita acabou, né? Não teria mais cirurgia, não teria mais nada. Que bom, né? Mas não é assim. Nós temos que passar por isso, a não ser que nós nos modifiquemos. E aí vem uma orientação do apóstolo Pedro, que diz, só o amor cobre a multidão dos nossos pecados. E que são os nossos pecados? As nossas infrações à lei de Deus. Só o amor cobre a multidão dos nossos pecados. Então, você muitas vezes vem ao mundo físico trazendo um determinado compromisso espiritual face a essas infrações. Em tal momento vai eclodir uma enfermidade. Mas você modificou-se. Você nesta encarnação é uma outra pessoa, mais amorosa, mais caridosa, não necessariamente um anjo, mas você modificou-se para melhor, você não comete os mesmos erros. Ora, a lei de Deus é justiça também. E nós criamos dentro dessa justiça um mérito. E aí nós podemos até sermos curados por isso, porque nós nos modificamos. O Espírito Emmanuel, através do Chico Xavier, ele dizia o seguinte: muitas das enfermidades bruscas, enfermidades que de repente você está bem, e de repente enfermidades que te pegam de surpresa, a grande maioria são apenas elementos auxílio do alto para que você não venha a incidir em quedas espetaculares. Às vezes uma enfermidade, ela está te prevenindo de você cair de novo, a falir. Às vezes uma enfermidade te retém num leito por algum tempo, alguma situação, mas esse tempo vai impedir que você poderia fazer coisas que iam complicar a tua condição espiritual por várias reencarnações até. E às vezes essa dificuldade é uma bênção que Deus te manda, te protegendo de não cair mais. Eu sempre gosto de voltar a André Luiz, porque ele nos trouxe um vasto campo de conhecimento, onde um casal com um filho, eles tinham já sido planejado essa união no plano espiritual, havia um compromisso já de há muito.
e estavam vivendo bem, mas de repente o marido começou a dar suas saidinhas por aí, conheceu uma outra pessoa, começou a se envolver com uma outra pessoa, e a esposa ficou sabendo disso tudo. Mas ela sofria com toda essa situação. E ele estava a ponto de cometer uma situação que ia lhe trazer muitas dificuldades. O que o plano espiritual fez? Veio até ele e projetou fluidos na área cardíaca dele, fluidos que o levaram a uma doença cardíaca. Não para desencarnar, mas uma doença que o ia reter no leito por 1 semana, 10 dias. Então projetaram fluidos enfermiços. Ele ficou enfermo fisicamente e durante a sua internação hospitalar, todo dia a sua esposa estava indo visitar-lhe, todo dia ela estava indo dando auxílio, dando suporte, dando ajuda, todo o sacrifício, fazendo o melhor. E aí ele começou a pensar, começou a fazer um comparativo. E aí ele começou a ver o valor que tinha a sua esposa, a dedicação que ela estava lhe dando, o amor que ela estava lhe ofertando. E aí ele refletiu e falou: que bobagem que eu estou fazendo. E aí pede perdão à esposa e ele começa a melhorar. Aí o plano espiritual chega até ele e projeta novamente no coração fluidos curativos. Removeram toda aquela negatividade que tinha sido elevada, para que ele pudesse já estar plenamente restabelecido na área cardíaca. Então, naquele período, não podiam curá-lo. Ele precisava daquilo para ver, para discernir, para entender. Então, olha, as situações que a gente vivencia para alcançar um estado de cura. Então, é necessário que, perante as dificuldades que nos alcançam, que aceitemos com resignação aquilo que nós não podemos alterar. É claro que é justo e lícito você procurar todos os meios para superar qualquer dificuldade. Mas se você não consegue, se você vê que não tem êxito, você já está sendo medicado. Então é preciso o quê? Resignação. Aceitação perante o que você está passando. Porque, como dizia o Emmanuel, quando nós nos resignamos perante a uma determinada situação que nós não temos como superar, e quando houver essa resignação, você já superou os 50%. Os outros 50% virão com o tempo. É uma coisa assim, que às vezes a gente vê um mal em determinada situação, mas atrás desse mal, um bem está sendo exercido. Um bem está sendo ofertado, porque o mal é o meu olhar material. Mas se eu olhar pelo ângulo espiritual, como eu disse, é um bem. Uma senhora procura o Chico Xavier, desesperada, porque o seu filho tinha nascido sem os 2 braços. E agora recebeu um diagnóstico médico que as suas pernas teriam que ser amputadas. E ela ficou naquela situação, naquele desespero. Nossa, já nasceu sem os braços. Agora vai ter que amputar as pernas, porque pegou uma enfermidade difícil.
E ela foi falar com o Chico, falou: Chico, você pode me esclarecer com certeza o que está acontecendo, Chico? E aí o Chico falou para ela: olha, minha irmã, eu estou aqui do meu lado com o Emmanuel. Então ele falou o seguinte, ele está me falando o seguinte, que o seu filho, em várias reencarnações, ele tinha o hábito de suicidar-se. Então, ele com as mãos, né, ele atirava contra a sua própria vida. Qual foi a providência do plano espiritual? Como ele não se demovia dessas atitudes, ele começou a nascer sem os braços, para que ele não pudesse mais se ferir. Mas Chico, e as pernas agora? Ora, ele não tem mais os braços para se ferir, mas o plano espiritual, no seu íntimo, percebeu que ele quer manter a mesma condição de suicida. Então ele planejava subir montanhas, subir prédios e se jogar. Então, vai ser limitado as pernas. Ao bem dele. Então, quando a gente vê uma situação dessa, você fala: nossa, é dramático, é sofrimento, é sofrimento. Mas aquilo é um sofrimento ou está sendo uma bênção para aquele espírito? Para que ele volte a ter outras quedas e mais quedas e mais quedas espetaculares. O melhor tratamento de cura que nós temos é o bem que nós fazemos. Quando você faz o bem volta para você, mas não volta simplesmente para você. Ele volta duplicado, triplicado, quadruplicado. Ele volta muito mais do que você doou. Todo o trabalho de amor, de auxílio ao próximo, de ajuda no campo da caridade, são os maiores preservativos que nos favorecem a saúde. Então é muito importante o quê? Mais uma vez, e não tem como escapar disso, o Evangelho. O Evangelho não lido, mas sim meditado, refletido e posto em ação. Fora disso, estaremos sempre sujeitos às dificuldades, porque, como dizia o Chico, quanto mais nós nos afastamos do Evangelho, mais andamos de braços dados com a medicina. Por isso que a espiritualidade sempre pede que nos tratamentos de cura, que seja levado, que seja antes 10, 15 minutos de orientação evangélica, para que as pessoas tenham um material de reflexão, de transformação. Porque só com a cura do espírito, nós vamos alcançar a cura do físico. Não adianta curar o físico enquanto nós perseveramos nas mesmas infrações. Estaremos apenas nos curando e voltando a enfermar, curando e voltando a enfermar. Num círculo de vai e vem que nada nos beneficia. Então pensemos nisso. A saúde principalmente está nas nossas mãos. Os médicos ajudam, mas eu posso ser o médico de mim mesmo, trabalhando minhas condições interiores. E dentro disso, seja qual for a dificuldade que eu estiver passando, eu vou ter perante a justiça divina um quadro de merecimento. Por isso que Jesus dizia: vinde a mim os aflitos,
os desesperados, os enfermos, que eu os aliviarei. Jesus não falava, vinde a mim todos os que estão aflitos, que eu os curarei. Por que Jesus não prometia a cura? Porque ele sabia que nós precisávamos da doença, precisávamos da dor para nos despertar. Por isso que ele falava, eu os aliviarei. Ele nos dá o consolo, nos dá o alívio, mas a cura parte de nós mesmos. Então, obrigado a todos pela atenção e que Jesus nos abençoe. Obrigado.